Bom dia, irmãos queridos, nesta segunda-feira, dia 30 de outubro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Hoje a liturgia nos convida a meditar a carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos de 12 a 17. Se pelo Espírito matardes o procedimento carnal, então vivereis. A contraposição carne e espírito é muito conhecida por todos nós e fala muito claro ao nosso coração. Quando São Paulo fala de carne, entende as consequências do pecado no nosso corpo e na nossa alma. Quando uma pessoa se converte, logo entende por si mesma que deve abandonar a carne. Isso acontece porque na nossa conversão, o Espírito de Deus se une ao nosso espírito e silenciosamente explica o que está certo e errado. Vivamos, portanto, no Espírito, abandonando as baixas tendências da carne, que são puro egoísmo e idolatria. Da carta aos Romanos. Irmãos, temos uma dívida, mas não para com a carne, para vivermos segundo a carne. Pois, se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito matardes o procedimento carnal, então vivereis. Todos aqueles que se deixam conduzir pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. De fato, vós não recebestes um espírito de escravos para recairdes no medo, mas recebestes um espírito de filhos adotivos, no qual todos nós chamamos Abba, o Pai. O próprio Espírito se une ao nosso espírito para nos atestar que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se realmente sofremos com Ele, é para sermos também glorificados com Ele. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Irmãos, meditamos hoje sobre esta grande luta entre carne e espírito, ajudados pelo Catecismo da Igreja, que é muito claro nesse ponto. Eis como fala o Catecismo. No momento em que fazemos a nossa primeira profissão de fé, recebendo o santo batismo que nos purifica, o perdão que recebemos é tão pleno e tão completo que não nos resta absolutamente nada para pagar, seja do pecado original, seja dos pecados cometidos por nossa própria vontade, nem nenhuma pena a sofrer para expiá-los, porque Jesus com seu sangue nos lavou. Contudo, a graça do batismo não livra ninguém de todas as fraquezas da natureza. Pelo contrário, ainda temos de combater os movimentos da concupiscência, da cobiça, que não cessam de arrastar-nos para o mal. É tão importante entender isso para não ser superficiais. Não é que você virou anjo com batismo, você permanece homem que luta. No batizado, porém, certas consequências temporais do pecado, consequências que fazem parte do nosso mundo terreno, da nossa vida concreta, essas consequências permanecem, tais como os sofrimentos, a doença, a morte ou as fragilidades inerentes à vida, como as fraquezas de caráter, etc. Assim como a propensão ao pecado, que a tradição chama de concupiscência, ou metaforicamente, o incentivo do pecado. Deixada para os nossos combates, a concupiscência não é capaz de prejudicar aqueles que, não consentindo nela, resistem com coragem pela graça de Cristo. Mais ainda, um atleta não recebe a coroa se não lutou segundo as regras. Já o homem, tratando-se de um ser composto, espírito-corpo, existe uma certa tensão, desenrola-se certa luta
de tendência entre o espírito e a carne. Mas esta luta de fato pertence à herança do pecado, é uma consequência dele e ao mesmo tempo uma confirmação, e faz parte da experiência do combate espiritual. Para o apóstolo, não se trata de discriminar e condenar o corpo, que juntamente com a alma espiritual constitui a natureza do homem e sua subjetividade pessoal, mas de ficar fiéis ao espírito e espiritualizar o nosso corpo. Esta situação dramática do mundo, que inteiro está sob o poder do maligno, faz da vida do homem um combate. Uma luta árdua contra o poder das trevas perpassa a história universal da humanidade. Iniciada desde a origem do mundo, vai durar até o último dia, segundo as palavras do Senhor. Inserido nesta batalha, o homem deve lutar sempre para aderir ao bem. Não consegue alcançar a unidade interior senão com grandes labutas e o auxílio da graça de Deus. O pecado original causou a privação da santidade e justiça originais, mas a natureza humana não é totalmente corrompida. Ela é lesada em suas próprias forças naturais, é submetida à ignorância, ao sofrimento, submetida ao império da morte, inclinada ao pecado, e esta propensão é chamada concupiscência e provoca a cobiça terrível. O batismo, ao conferir a vida da graça de Cristo, apaga o pecado original, lava o pecado original e faz o homem voltar para Deus. Porém, as consequências de tal pecado sobre a natureza, enfraquecida e inclinada ao mal, permanecem no homem e o incitam ao combate espiritual. A doutrina sobre o pecado original, ligada à doutrina da redenção por meio de Cristo, propicia um olhar de discernimento lúcido sobre a situação do homem e de sua ação no mundo. Pelo pecado dos primeiros pais, o diabo adquiriu certa dominação sobre o homem, embora este último permaneça livre. O pecado original acarreta a servidão debaixo do poder daquele que tinha o império da morte, isto é, do diabo. Ignorar que o homem tem uma natureza lesada, inclinada ao mal, dá lugar a graves erros no campo da educação, da política, da ação social e dos costumes. Esta situação dramática do mundo inteiro sob o poder do maligno faz da vida do homem um combate. Uma luta árdua contra o poder das trevas perpassa através a história universal da humanidade. Iniciada desde a origem do mundo, vai durar até o último dia, segundo a palavra do Senhor. Inserido nesta batalha, o homem deve lutar sempre para aderir ao bem. Não consegue alcançar a unidade interior senão com grandes labutas e o auxílio da graça de Deus. A nova vida recebida na iniciação cristã não suprimiu a fragilidade e a fraqueza da natureza humana, nem a inclinação ao pecado, que a tradição chama de concupiscência, que continua nos batizados, para prová-los no combate da vida cristã, auxiliados pela graça de Cristo. É o combate da conversão, para chegar à santidade e à vida eterna, para a qual somos chamados incessantemente pelo Senhor. E agora vamos escutar novamente o trecho de hoje para entender profundamente a vontade de Deus. Irmãos, temos uma dívida, mas não para com a carne, para vivermos segundo a carne. Pois, se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito matardes o procedimento carnal, então vivereis.
Todos aqueles que se deixam conduzir pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. De fato, vós não recebestes um espírito de escravos para recairdes no medo, mas recebestes um espírito de filhos adotivos, no qual todos nós chamamos Abba, o Pai. O próprio Espírito se une ao nosso espírito para nos atestar que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se realmente sofremos com Ele, é para sermos também glorificados com Ele. Vamos parar um pouco nesse momento e anotar as frases que mais tocam o nosso coração e nos questionam. Agora estamos prontos para escolher o nosso propósito, que seja uma atitude concreta, um firme não ao mal em nós. Vamos dedicar mais um minuto para pensar bem em como colocaremos em prática este nosso propósito. Vivamos no Espírito. Paz e alegria a todos. Uma grande luta nos espera. Paz e alegria a todos.
oposto do que o mundo é. Bater de frente com os meus desejos é resistir o pecado até o fim. E uma hora ele fugirá de mim. Preciso preservar os bons costumes, evitar as más conversações, me policiar quando os meus impulsos ultrapassam os limites da emoção. Preciso guardar meu corpo, lembrar que ele é o templo santo do Pai. Preciso ter atitude, largar o meu assento e andar com Deus. Na palavra vou fortalecer a fé, colidir com o mundo e ficar de pé. Mas te conhecer, preciso viver a verdade revelada. Na palavra vou crucificar meu eu, lembrar que numa cruz alguém por mim morreu. Hoje é minha vez, agora sou eu, de morrer pro mundo e viver pra Deus. Preciso ser o oposto do que o mundo é, bater de frente com os meus desejos, é resistir o pecado até o fim. E uma hora ele fugirá de mim. Preciso preservar os bons costumes, evitar as más conversações, me policiar quando os meus impulsos ultrapassam os limites da emoção.